Olá, encorajadas, sejam muito bem-vindas ao nosso Panorama de Marcos. Acredito que seja o primeiro aí do Novo Testamento. A gente vem numa leva aí estudando profetas menores, e agora a gente vai entrar nos evangelhos sinóticos. Tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados como nós estamos sendo. Então, pega aí o caderno, folha. Para quem tá no nosso grupo, a gente já tá lendo os capítulos de Marcos, então eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a leitura de vocês, como uma forma de entender a perspectiva da escrita do livro. Faça uma oração e venha com a gente. A gente vai começar, nesse primeiro vídeo, a falar sobre a introdução de Marcos, certo? Então, esse é o mais breve dos evangelhos sinóticos, ou seja, sinóticos são aqueles evangelhos que tratam do mesmo assunto, né? Que são Mateus e Lucas. A gente entende que Marcos foi um dos primeiros evangelhos a ser escrito e muito importante também como base para a escrita de Mateus e Lucas. Então, muitos estudiosos entendem que o livro de Marcos foi de grande ajuda para a escrita de Mateus e Lucas. É considerado pela maioria dos estudiosos o primeiro a ser escrito, servindo de fonte para Mateus e Lucas. Mateus reproduz 606 dos 661 versículos de Marcos. E os 55 versículos que falta de Marcos ausente em Mateus, Lucas utiliza 31 desses, ou seja, somente 24 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus ou Lucas, ou seja, eles são muito parecidos, porém numa escrita diferente, conforme a gente vai entender aqui. O consenso dos estudiosos é que Marcos foi escrito a cristãos que viviam em Roma, e a gente tem algumas evidências para confirmar essa evidência, que é a ênfase nas obras de Cristo e em seus ensinos, pois os romanos estavam interessados em ação do que em palavras, ou seja, os romanos, eles não se interessavam por esse negócio de filosofia, de introduções, de genealogia, assim como Mateus escreve. Eles se interessavam puramente e diretamente na ação de Cristo. Então, a gente percebe que Marcos, ele foca totalmente em tudo que Cristo fazia, agia e pregava. Não tinha genealogia, não tinha muita parábola, era diretamente naquilo que Jesus estava fazendo. E aí ele mostra que Jesus é um servo sempre em atividade, o tempo todo, assim como diz em Marcos 10:45. E aí os romanos estavam interessados em ação, e aí a gente tem aqui no livro, são 4 parábolas e 18 milagres que Marcos atua. Então, só nesse panorama a gente entende que ele estava totalmente focado em ação. Então, ele tem alguns termos e costumes judaicos que ele explica. Então, se fosse escrito para judeu, não tinha sentido ele explicar os termos judaicos. Então, a gente entende também que era uma escrita para romano, porque ele explica aquilo que era um costume judaico. Então, a gente tem lá em Marcos 5:41, Marcos 7:3-4, Marcos 7:11, foram usadas várias palavras em latim, que é a língua dos romanos. Então, a gente tem isso lá em Marcos 5:9, Marcos 12:15, Marcos 15:16, e em Marcos 6:48 ele usou uma contagem de tempo em romano. Então, o que é isso? São todas evidências de que o livro tinha uma ênfase para romanos, ou seja, era uma escrita para romanos. Qual é a mensagem central de Marcos? Gira em torno do evangelho de Jesus Cristo como Filho de Deus. Aonde a gente vê isso? Em Marcos 1:1. Marcos não escreve genealogias como Mateus, mostrando a raiz de Davi. Marcos vai direto ao assunto. E qual que é o assunto que Marcos já anuncia na introdução da carta? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto. Isso ele faz um anúncio. Estou dizendo sobre o quê? Sobre o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Ele não traz genealogia, ele não traz história. E como que ele evidencia esse anúncio dele, né? Ele testifica. Logo no verso 2 ele fala, está escrito na profecia
de Isaías. Então, praticamente, ele está dizendo aqui, esse aqui é Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, assim como está escrito em Isaías, levando lá uma profecia do Antigo Testamento. Marcos é extremamente direto naquilo que ele está apresentando, e isso também é uma evidência do tipo de escrita, né, o público dele não se interessava por filosofias, genealogias, o público dele era direto e reto. Esse é Jesus, ele é filho de Deus, estava escrito lá antigamente, e ele faz isso. Então, com essa mensagem central, a gente entende que Marcos estava apresentando uma identidade de Cristo. E no próximo vídeo a gente vai ver essa identidade em 3 formas apresentadas. Mas por enquanto a gente vai ficar com a nossa introdução. Então, ó, o nome completo do autor é João Marcos. João é hebraico, Marcos romano. Ele era filho de Maria, uma cristã, como está escrito lá em Atos 12:12, e procedia de uma família de posses e tinha familiaridade com a igreja desde a juventude. Então, é o famoso crescido na igreja. A gente entende também que Marcos veio de uma família abastada, visto que a família dele recebia muitas pessoas para falar sobre o evangelho. E antigamente, as pessoas que recebiam outras pessoas em casa, elas tinham que ter uma condição financeira mais elevada. O caso mais, assim, que a gente vai lembrar muito de Marcos ele era primo de Barnabé. Barnabé é aquele que era companheiro de Paulo, e Marcos desistiu da segunda viagem, e Paulo ficou muito bravo, da primeira viagem ele desistiu, e aí na segunda viagem ele tentou ir, mas Paulo não quis, e foi onde ocasionou uma ruptura entre Paulo e Barnabé. Marcos era primo de Barnabé. Então, isso, aonde a gente vê isso, né? Atos 13:13. E por qual motivo que Marcos desistiu da primeira viagem? Muitos estudiosos acreditam que Marcos era muito imaturo. Imaturo no sentido de ser novo. E Paulo possuía uma característica extremamente dinâmica, né? A gente vê, conforme a gente vai lendo as cartas de Paulo, ou lá em Atos, né? A gente vê um Paulo muito enérgico, um Paulo que defende veemente aquilo que ele acredita, e é possível que Marcos se assustou. E sendo muito novo, imaturo, ele voltou um pouco para trás ali na primeira viagem, mas isso foi acertado logo depois, porque o que acontece? Marcos volta a trabalhar com Paulo, como diz lá em Filemão 24, e ele inclusive esteve preso com Paulo, né, pela segunda vez, na segunda prisão de Paulo, lá em 2 Timóteo 4:11, o que demonstra que Marcos havia recuperado a confiança de Paulo. Marcos é apontado pela maioria dos estudiosos como o jovem que se vestiu com um lençol para ver Jesus e fugiu desnudo quando os soldados tentaram prender ele, lá em Marcos 14:51-52. Ele deve ter presenciado muitos fatos da vida de Jesus, visto que ele morava em Jerusalém. E aí a gente vai ver no nosso próximo vídeo também que existe uma atuação de Jesus lá em Jerusalém. Então Marcos deve ter visto muita coisa. Apesar de Marcos acompanhar Paulo nas suas prisões, a maioria dos estudiosos tem uma leitura de que Marcos, ele era um escrivão de um apóstolo, e não era Paulo. Então, quem era esse apóstolo, né? Vários pais da igreja aceitam a autoria de Marcos, né? Papias, lá do século II, afirmou que Marcos compilou os testemunhos de Pedro, que era o seu pai na fé, como fala lá em 1 Pedro 5:13. E o conteúdo confirma essa conclusão. Então, apesar de Marcos se envolver bastante com Paulo, com Barnabé, ter sido preso junto com Paulo, estar junto com Paulo lá na segunda prisão, a maioria dos estudiosos entende que Marcos transcreveu o que Pedro viveu, o que Pedro viu, né? Então, essa é uma conclusão unânime, assim, né? Que ele transcrevia as coisas de Pedro. Então, Marcos escreveu seu evangelho provavelmente em Roma, como a gente já falou, né? Onde esteve com Paulo em sua primeira prisão, foi chamado para estar com ele no segundo
na segunda prisão. Não sabe-se muito bem quando foi escrito a carta, mas provavelmente foi escrita entre 55 e 70 depois de Cristo. Por quê? Porque foi antes da destruição de Jerusalém. E ele não faz menção nenhuma desse fato que foi predito por Jesus. Então, se ele tivesse, né, vivido a destruição de Jerusalém, certamente ele teria narrado, porque era um fato muito importante que Jesus dizia, né, conforme Marcos 13, 1:23. Então, esse era Marcos. Acredito que com essa base a gente consegue entender, não entender, mas visualizar a carta melhor, né? De uma forma mais consciente. Toda vez que a gente fala de um panorama bíblico, a gente pega, num geral, né, a carta, e ela serve para quê? Como base da nossa leitura. Então, quando eu ler e pegar o livro de Marcos, eu vou entender, peraí, ele escreveu para Romano. Então, outra evidência que ele escreveu para Romano, que é uma evidência muito legal, é que a gente percebe, o aramaico não era uma língua, né, tradicional dos romanos, né, eles eram mais pro latim. A época que eles viviam, o Império Romano era muito forte e extremamente desenvolvido. Tá? Era uma das sociedades mais bem desenvolvidas. A gente poderia dizer assim que era uma sociedade extremamente tecnológica e desenvolvida para aquela época, mas da mesma velocidade que eles tinham de ser inteligentes, de construir grandes coisas, eles também caminhavam ali com a imoralidade, né? E uma das pregações do Hernandes Dias, ele fala que o comentário da época era que, e é meio pesado, mas é como se Roma fosse como se Roma fosse a escória do mundo, assim, da coisa mais suja e horrível que poderia existir. A gente sabe que Roma foi o berço da imoralidade, né? Então, era um cenário muito pesado, né? Que a gente enfrentava ali. Então, esse é mais ou menos o cenário quando ele fala lá em A Filha de Jairo. Então, a filha de Jairo, quando ele vai curar a filha de Jairo, ele usa um termo aramaico. E o aramaico, como a gente viu, não era uma linguagem diretamente para o romano. Então, mas aí você falou que foi escrito para romano, mas ele usa aramaico. Sim, só que a gente percebe que logo que ele usa o aramaico, então ele fala Talita Cumi, logo em seguida ele escreve, menina, levante-se, né? Então, ele se dá a atenção de falar um termo aramaico que não era um termo comum para o romano, e logo em seguida ele explica esse termo. Ou seja, se fosse escrito para um judeu, ele não precisava explicar o que significava, né? Então ele toma todo esse cuidado em várias passagens. A palavra também centurião. A palavra centurião, ela vem de uma raiz latina, né? Ou seja, era um latim, não era uma palavra comum para os judeus. Então, essa também é outra evidência, né? Então, eu acredito que esse é o nosso panorama central.